estender as suas mãos, orar por quem ouve, não é? Todo mundo precisa, e orar por quem prega. Faça isso nesse tempo. E Deus interpreta a sua palavra ao nosso coração, que cada um de nós aqui ouça o trovejar da sua voz, e que a mensagem pregada seja captada sim pela nossa mente, pelo nosso raciocínio, mas Deus, que não fique, Senhor Deus, somente em nossos pensamentos, mas que desça para o nosso coração e produza a mudança para a qual o Senhor enviou a sua palavra. Em nome de Jesus oramos, para a glória dele. Amém. A paz do Senhor, querida igreja. Louvado seja Jesus. Estamos felizes porque estamos na casa de Deus, na presença dele, a plenitude de alegria. Nós vamos ler um texto sagrado. Eu convido você, por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 1, versículo 18 ao 25. Mateus, capítulo 1, versículo 18, vamos ler até o versículo de número 25. Podemos ler todos juntos? Ok? Se você perceber que alguém do seu lado não possui uma Bíblia, compartilhe para que todos nós possamos ler. Vamos ler então, 1, 2, 3. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas Maria, sua mulher. Dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem considerará. Amém. Estou com uma tossinha meio chata, sabe? Então, se eu precisar dar uma paradinha e tossir, você não se assusta não, ok? Vai orando aí, para Deus me dar graça. Queridos, nós estamos num clima de Natal, e por antecipação eu já quero desejar a você um bem-aventurado Natal, que Jesus possa resplandecer cada dia mais sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E alguém pode nos perguntar: o crente, o evangélico, celebra o Natal? É claro que celebra o Natal, porque Jesus um dia nasceu dentro de nós. Jesus um dia, Ele habitou dentro de nós. E por isso nós celebramos o Natal. Mas nós celebramos o Natal também porque toda a mensagem concernente ao Natal que nós encontramos na Bíblia Sagrada é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo.
a começar pelo capítulo 3 do primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, o verso de número 15. O Pai Criador do universo, Ele, de uma forma implícita, nos faz a promessa de que Jesus nasceria de uma mulher, e Ele seria ferido ao ser crucificado, porém ressuscitaria dentre os mortos para destruir completamente Satanás, o pecado e a morte. Mas aí a gente continua olhando para a Bíblia Sagrada e nós encontramos outras mensagens concernentes ao nascimento de Jesus. Isaías, considerado o profeta messiânico, 700 anos antes de Cristo, ele brada de forma contundente, lá no capítulo do número 7 e no verso de número 14, que num determinado tempo e lugar específico da história, a virgem haveria de conceber e dar à luz a um filho, e ele se chamaria Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. O próprio Isaías, no capítulo 9, ele descreve os nomes que caracterizam a missão de Jesus, afirmando que o seu nome é maravilhoso, o seu nome é conselheiro, o seu nome é Deus forte, o seu nome é Pai da eternidade, o seu nome é Príncipe da paz. O profeta Miqueias, no capítulo de número 5, ele também levanta a sua voz cheio do Espírito Santo, e ele nos ajuda a entender o lugar exato, a cidade onde Jesus nasceria. Quando ele registra, dizendo: "E tu, Belém Efrata, embora pequena comparada com as demais cidades de Judá, de ti sairá aquele que será governante sobre todo o Israel." Quando nós observamos o texto sagrado, nós vamos vendo Deus levantando homens cheios do Espírito Santo para profetizar a chegada do Messias, para profetizar a chegada do seu Filho. Por isso, eu e você precisamos celebrar o Natal, porque as mensagens que dizem respeito ao nascimento de Jesus têm tudo a ver com a mensagem do Evangelho. Não somente esse texto que nós lemos, mas outras passagens registradas pelos evangelistas nos comprovam esta verdade. E a primeira mensagem de Natal que nós encontramos aqui nesse texto que lemos é a mensagem da criação da vida de Deus em nós. Os versículos 18 e 20 do texto que lemos afirmam que Jesus foi concebido e gerado pelo Espírito Santo. Isto foi obra exclusiva do Espírito. Maria, ela engravida sem nunca ter se deitado com homem. A sua concepção não foi por meios naturais, foi obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Assim como o nosso Salvador não fora concebido e nem gerado de forma natural, de igual modo, queridos, eu e você também, a vida de Deus em nós é uma ação sobrenatural, é uma ação supra-humana do Espírito Santo de Deus. É por isso que Jesus, numa certa feita, ele confronta um mestre da lei chamado Nicodemos, dizendo para aquele homem: você precisa nascer de novo. Nicodemos, você precisa deixar o Espírito Santo entrar em você e promover a criação da vida de Deus dentro de você. É por isso que eu e você podemos celebrar o verdadeiro Natal.
porque um dia Jesus foi gerado dentro de nós. Um dia Deus, com o seu poder, com o seu Espírito, Ele gerou a vida do seu Filho dentro de nós, e nós nos tornamos uma nova criatura. Isso não foi ação humana, isso foi ação exclusiva, soberana, do glorioso Espírito Santo de Deus. Nós podemos adorar o Espírito Santo nesta noite. Louvado seja Jesus. Maria oferece o seu útero, e o resto da obra é executada de forma exclusiva pelo Espírito Santo. Nesta noite, querido, a voz de Deus brada neste lugar, dizendo para eu e você: filho meu, dá-me o teu coração. Basta o homem e a mulher dar o seu coração, para que o Espírito Santo de Deus entre e possa gerar a vida de Cristo dentro do homem e da mulher, e tornarmos uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós entendemos essa verdade, que o mesmo Espírito que gerou Jesus Cristo no ventre de Maria de forma sobrenatural, é o mesmo Espírito que está aqui nesta noite, e é capaz de regenerar homens e mulheres que disponibilizam seus corações para que Ele entre e faça a obra gloriosa do novo nascimento. Eu vivi uma vida atribulada e por algum tempo fui um filho rebelde de pastor, vivia no engano, na mentira. Mas um dia, numa reunião como essa, eu entendi esta verdade de que Jesus precisava nascer de fato dentro da minha vida. E naquela reunião, Jesus entrou no meu coração, o Espírito Santo fez uma obra maravilhosa e mudou a minha vida e mudou para melhor. Por isso eu estou aqui nesta noite, adorando aquele que vive e reina para todo sempre, Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. A segunda mensagem de Natal que nós podemos observar nesse texto é a mensagem do perdão. Diz o verso de número 21, que o anjo do Senhor aparece em sonho a José, e esse anjo descreve a missão futura daquela criança, e ele comunica esta verdade ao coração de José, dizendo: sua mulher dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O ministério de Jesus é perdoar pecados. A especialidade de Jesus é redimir o homem e a mulher dos seus pecados. A prioridade de Jesus não é curar corpo, não é curar o físico, mas é atingir e restaurar a alma do homem e da mulher, perdoando os seus pecados. Na cidade de Cafarnaum, numa certa feita, os amigos trouxeram um homem paralítico e desceram aquele homem pelo telhado onde estava Jesus Cristo. E quando Jesus olha para aquele paralítico, ele diz assim: homem, os teus pecados estão perdoados. Quem sabe para aquele homem o mais importante não era aquilo, o mais importante era a cura da sua paralisia. Mas a ação de Jesus não é naquilo que nós achamos que é mais importante para a gente. A ação de Jesus é naquilo que é essencial para a nossa vida, e não existe nada mais essencial do que o homem e a mulher ser restaurado, ser perdoado, ter a sua alma liberta da escravidão do pecado. Só há verdadeira celebração do Natal, queridos, onde há liberdade, onde há perdão de pecado. Porque o pecado nos escraviza, o pecado é a nossa maior tragédia,
O pecado nos deforma, o pecado nos enche de culpa e nos mata. Infelizmente, as notícias que vamos ter nesses dias de festa não são notícias muito boas, são notícias estarrecedoras. Acidentes causados pelo consumo de álcool, homicídios no seio do lar, casamentos sendo desfeitos. Nós observamos notícias de suicídio, gravidez indesejada, brigas por conta do uso de drogas. Parece que há um ciclo vicioso e perverso do pecado, porque as pessoas celebram o Natal, mas de forma errada. As pessoas celebram o Natal de uma forma distorcida. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós temos a mensagem do perdão dos nossos pecados. E esse Jesus maravilhoso, Ele tem todo o poder para perdoar todo tipo de pecado. Esse Jesus, Ele pode quebrar esse ciclo vicioso do pecado, transformar esta vida, dar liberdade, pois foi por isso que Ele veio, a fim de desfazer as obras do diabo, abrir as prisões e libertar os oprimidos. É por isso que a mensagem do perdão é a mensagem do Natal. Aquele que resolve de forma definitiva o problema do pecado do homem e da mulher, está aqui nesta noite e se chama Jesus Cristo. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele libertará o homem e a mulher da sua culpa, do seu pecado que o escraviza. Mas aí nós olhando um pouquinho mais para esse texto que lemos, nós encontramos aqui uma outra mensagem de Natal, a mensagem da adoração. No capítulo 2 de Mateus, esse servo de Deus relata, por ordem do Espírito Santo, que alguns homens especializados na astrologia e nas ciências naturais, homens sábios, homens que estudavam o fenômeno das estrelas, esses magos do Oriente, eles se deslocam da região do Irã, e eles caminham até a Judéia, com o propósito de adorar o recém-nascido rei dos judeus. E a visita desses homens nos revela que o Evangelho de Jesus, ele é universal. A visita desses homens nos faz entender que a mensagem de salvação em Jesus Cristo é para atingir todos os povos da terra. A visita desses homens também nos revela que até mesmo os mais sábios e cultos desta terra hão de se prostrar diante de Cristo Jesus e confessar que Ele é Senhor para todos sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Esses homens foram conduzidos por uma estrela, e eles chegam à casa onde estava Jesus, e diz o texto sagrado que eles se prostram e adoram oferecendo ouro, incenso e mirra. Presentes que apontam para o tríplice ministério de Jesus, rei, sacerdote e profeta. Mas Satanás, ele se sente incomodado com a adoração de um pecador que se prostra, que se inclina diante do Senhor Jesus. E ele usa Herodes para estragar, mas Deus está no controle da história e não permite que isso venha acontecer. Aliás, o arqui-inimigo de Deus, chamado Satanás e das nossas almas também, ele sempre se incomodou
quando alguém se inclina e se prostra em adoração ao Senhor. Ele se sentiu incomodado quando uma mulher pecadora, ela entra na casa de um fariseu, e Lucas registra isso no capítulo 7. Essa mulher se prostra aos pés de Jesus, e diz o texto sagrado que ela chora compulsivamente, e então ela passa a enxugar as lágrimas que caíam sobre os pés de Jesus, começa a enxugar com seus próprios cabelos. Mas a cena da adoração continua. Aquela mulher trazia consigo um frasco cheio de perfume, um precioso óleo aromático, e então ela beija os pés de Jesus e começa a derramar aquele óleo ungindo os pés do mestre. A adoração genuína, ela incomoda o mundo das trevas. As pessoas que estavam ali naquela casa, olhando aquela cena, eles começam a criticar a atitude daquela mulher, dizendo: se esse Jesus soubesse o quanto essa mulher é pecadora, ele não permitiria que ela o tocasse. Mas Jesus, ele se agrada daquela adoração e recebe a adoração daquela mulher. Na cidade de Betânia, a irmã de Lázaro, chamada Maria, ela utiliza o mesmo expediente. Diz a palavra de Deus que aquela mulher se aproxima de Jesus, ela derrama um perfume caríssimo sobre a cabeça de Jesus, um bálsamo de nardo puro, e diz a palavra de Deus que Jesus, naquele momento, ele recebe aquela adoração e diz para todas aquelas pessoas que a atitude daquela mulher seria lembrada por séculos e séculos, porque Jesus se agrada de uma adoração sincera e ele se sente bem. Mas as pessoas que estavam ali também naquela casa, ao ver a atitude de Maria, começa a criticar aquela mulher, dizendo: para que desperdiçar esse perfume tão caro? Poderia vender e dar aos pobres. É essa a incomodação que a sua adoração aqui nesta noite provoca no mundo espiritual liderado por Satanás, o mundo decaído das trevas. Ele se sente incomodado. Mas ao mesmo tempo que Satanás se sente incomodado com a adoração de um crente, o nosso Deus eterno Criador, quando nós o adoramos em espírito e em verdade, a nossa adoração mexe com o coração de Deus. No livro de Atos nós encontramos Paulo e Silas, estão ali presos na cidade de Filipos. Após serem açoitados, suas costas estão sangrando. Aqueles homens estão amarrados a um tronco, numa prisão fétida, insalubre. Mas naquele momento, diz o texto sagrado, que à meia-noite, aqueles dois irmãos, servos de Jesus Cristo, começam a adorar a Deus, cantando hinos de louvores, orando ao Senhor. E Deus, naquela hora, aquela adoração, mexe com o coração do Todo-Poderoso. Ele manda um terremoto naquela prisão, sacode os alicerces daquela prisão, aquelas portas se abrem, aqueles homens saem daquela prisão, porque uma adoração genuína mexe com o coração de Deus, atrai o coração de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu lembro, queridos, quando entrei pela primeira vez aqui neste templo, há 10 anos atrás, um ambiente diferente, o templo não havia passado por essa belíssima reforma ainda, mas havia aqui uma atmosfera, uma apoteose de adoração naquela noite. Era um sábado, culto de jovens. O grupo de louvor estava entoando uma canção que entrou dentro de mim, marcou a minha vida. E eu saí daquela reunião jubilante, eu saí daquela reunião renovado.
O grupo estava aqui entoando uma canção que adorava Jesus Cristo, dizendo: és muito lindo, meu Senhor Jesus, és muito lindo, meu Senhor Jesus, dou a ti toda a honra, dou a ti todo o louvor. E aí eles continuavam dizendo: o Senhor é bom, seu amor é para sempre, Ele é eterno, Ele é eterno, Ele é eterno. E aquilo foi tomando a minha vida, aquilo foi me enchendo, aleluia. E eu saí desta reunião cheio da presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo. A mensagem de Natal é uma mensagem da criação da vida de Deus dentro de nós. A mensagem de Natal é a mensagem do perdão. A mensagem de Natal é a mensagem da adoração. Mas aí o evangelista Lucas, no capítulo 2, ele registra um texto maravilhoso concernente ao nascimento de Jesus. E aqui nós encontramos a mensagem da humildade. Diz o texto sagrado que por conta de um recenseamento imposto pelo imperador César Augusto, José e Maria sobem de Nazaré para Belém da Judéia. Maria grávida, nos dias de dar à luz, diz o texto sagrado que a criança nasce num estábulo, numa estrebaria. E então o bebê é colocado num coxo de alimentar animais, numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem, não havia lugar para eles em nenhum hotel na cidade de Belém. Aí eu chamo sua atenção nessa noite. Quem de nós aqui poderia imaginar que a estrebaria seria uma sala de parto do Filho de Deus? Quem de nós aqui poderia imaginar que a manjedoura seria o berço de um rei? Quem aqui poderia imaginar que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, dono do universo, nasceria num lugar tão humilde? É por isso que a mensagem do Natal é uma mensagem de humildade. O Senhor dos exércitos, Rei dos céus e terra, Ele resolve se esvaziar da sua glória. E Paulo registra isso quando escreve para os Filipenses, lá no capítulo 2, que esse Jesus, Ele assume a forma de servo, Ele torna-se obediente até a morte de cruz. Mas Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja Jesus Cristo. A mensagem de Natal é uma mensagem de humildade. E Ele nos chama nesta noite, Ele nos convida para nos esvaziarmos, para nos despirmos de toda malícia, toda altivez de espírito, todo orgulho, toda soberba, e nos humilharmos debaixo da sua potente mão, porque nós cremos que no determinado tempo nós seremos exaltados por Ele. Você que crê nesta verdade, levante a sua mão nesta noite, adore a Jesus Cristo. Mas Lucas, ainda no capítulo 2, ele registra uma outra mensagem de Natal. É bem possível, quando você lê a história do nascimento de Jesus, querido, você vai encontrar muitas outras mensagens de Natal. Mensagem de esperança. Você vai encontrar a mensagem de um Deus presente, que quer desenvolver uma relação de intimidade comigo e com você.
quando o profeta Isaías diz que o seu nome seria Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Muitas outras mensagens de Natal você vai encontrar nos relatos concernente ao nascimento de Jesus. Mas nós estamos aqui observando apenas algumas mensagens. E uma outra mensagem que nós encontramos no capítulo 2 de Lucas é a mensagem da alegria. Diz o texto sagrado que na noite que Jesus nasceu, os pastores estavam no campo, guardando o rebanho, e de repente um anjo do Senhor desce onde eles estavam. Lucas descreve que a glória do Senhor brilhou naquele pasto. Aqueles homens ficaram com medo, mas o anjo lhes disse: não temais, eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. O texto continua, o anjo do Senhor dizendo para aqueles homens: vocês precisam ir à cidade, vocês vão encontrar o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E diz o texto que em seguida apareceu uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Aqueles pastores, eles vão a Belém, eles chegam lá naquele estábulo e eles encontram a criança deitada na manjedoura. E diz o texto sagrado que o coração daqueles homens é tomado por uma alegria tão grande, que eles saem dali louvando e adorando a Deus, e espalhando a notícia que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, havia nascido na cidade de Belém. A encarnação de Deus é a notícia mais alvissareira e alegre que o mundo já ouviu na história. Quando a glória e a santidade de Deus se manifesta para todos os mortais, porque nós entendemos que quando Deus se manifesta, a sua santidade também se manifesta. Lá no Monte Horebe, quando ele se manifestou numa sarça, ele brada para Moisés: para aí, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. Porque quando Deus toca essa terra, o lugar se torna santo. A palavra de Deus também registra a história de Jacó, quando aquele homem, ele se deita num vale, e Deus também se manifesta ali naquele lugar. Diz a palavra de Deus que Jacó se sentiu incomodado com aquele lugar, um lugar terrível, porque Deus se manifestou e pisou naquele lugar. E quando nós olhamos para a história do nascimento de Jesus, quando Jesus toca essa terra, o lugar também se torna santo. Quando Deus aparece na história, o tempo também é santificado. Nunca houve, queridos, um tempo mais santo do que aquele dia onde o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, nasceu na cidade de Belém há mais de 2000 anos atrás, e Ele vive eternamente, e Ele está aqui nesta noite. Por isso esse lugar é santo, porque Jesus está aqui. Louvado seja o nome dEle. É comum a gente receber presentes nessa época. Mas não existe um presente mais valioso e precioso do que a gente receber a notícia de que Jesus vive.
O Todo-Poderoso, Pai, Criador do Universo, Ele deu o que Ele tinha de melhor. O presente mais valioso que havia no céu, o Pai enviou à terra o seu Filho único, para morrer na cruz por mim e por você. Ele viveu por 33 anos nessa terra, mas chegou o dia de Ele consumar a obra para a qual Ele veio a esta terra. E diz a palavra de Deus que Ele foi levantado lá no Calvário, e lá o seu sangue foi derramado, o seu corpo foi dilacerado, e naquela noite, naquela tarde, Ele exclamou: está consumada a obra para a qual eu vim executar nesta terra. É por isso que a mensagem de Natal é uma mensagem de alegria. Nós temos motivos sobejos para reunir a nossa família nesses dias e celebrar com alegria a presença gloriosa de Jesus em nosso meio. Nós temos motivos para glorificar a Jesus Cristo, porque um dia a notícia do seu nascimento foi proclamada com alegria por milícias de anjos celestiais, e nós podemos também nesta noite, com alegria, adorar a Jesus Cristo, levantando as nossas mãos e dizendo a Ele: Tu és Senhor da minha vida, Tu és Senhor da minha vida, Tu és Senhor da minha vida, louvado seja o nome de Jesus. O verdadeiro Natal, queridos, ele só pode ser celebrado se Jesus for gerado dentro de nós. Se Jesus não nascer dentro de nós, estaremos comemorando um pseudo Natal. O verdadeiro Natal só faz sentido se a gente entender que nós nascemos para ser livres das amarras, das cadeias do pecado. Porque o Filho de Deus se manifestou para trazer salvação e perdão para todos os pecadores. Nós só podemos celebrar o verdadeiro Natal se dentro de nós o Espírito Santo de Deus nos levar a uma dimensão de adoração genuína e verdadeira a Jesus Cristo. Só podemos celebrar o verdadeiro Natal se a gente se esvaziar de todo aquilo que não agrada a Deus, de toda altivez e soberba, e nos inclinarmos e nos humilharmos diante do Senhor e nos tomando uma posição de servo e servindo uns aos outros. Só é possível celebrar o verdadeiro Natal quando nós entendemos que a verdadeira alegria vem da notícia de que Jesus nasceu e Ele está vivo e vive para todo sempre. Eu termino essa breve meditação convidando você que entrou aqui nesta noite. Talvez o seu coração, a sua vida ainda não foi atingida pela ação do Espírito Santo, que faz esse Jesus nascer dentro da gente e imprime em nós o caráter, a vida de Cristo. Talvez você entrou aqui nesta noite e nunca fez um pacto de seguir a Jesus Cristo, nunca fez um compromisso de abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo de Deus fazer esta obra gloriosa, mudando a sua vida, transformando numa nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, uma nova proposta de vida, um novo jeito de pensar. O Espírito Santo de Deus está aqui.
Talvez você entrou aqui nessa noite cheio de culpas. O coração está apertado. O temor tem tomado conta da sua vida. Você tem se sentido aprisionado por alguma coisa. Aquele que nos liberta, que quebra todas as cadeias, as amarras de Satanás na nossa vida, aquele que desfaz todas as obras das trevas, está aqui nesta noite e se chama Jesus Cristo. A mensagem do perdão, Ele está aqui. Aleluia, Jesus Cristo. Ele é a mensagem do perdão, a mensagem do Natal. Esse Jesus que perdoa pecados, esse Jesus que nos santifica, que nos transforma, esse Jesus que nos dá alento, esse Jesus que nos enche de vida. Eu quero orar por pessoas aqui que entraram nessa noite. Tem faltado alegria, tem faltado gozo do Espírito. Esse Jesus que nós pregamos aqui nesta noite, Ele é especialista em ministrar alegria aos corações. Ele é a verdadeira alegria. Enquanto nós vamos entoar uma canção, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, se assim você quiser, e nós vamos orar juntos. Jesus pode intervir nessa situação hoje. É de Jesus que a nossa casa precisa. É de Jesus que os nossos filhos precisam. É de Jesus que o nosso casamento precisa. E nós estamos numa noite propícia para isso. Abraçar Jesus Cristo e dizer para Ele: reina soberanamente na minha vida, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu abro meu coração e deixo o Teu Espírito entrar e gerar essa vida que o Senhor quer gerar dentro de mim. Vamos ficar de pé, por gentileza. Cantemos. Muito lindo, meu Senhor Jesus, és muito lindo, Se quiser pode vir aqui à frente, nós vamos orar. Dou a Ti toda a honra, dou a Ti todo louvor, dou a Ti toda a honra, dou a Ti todo louvor. O Senhor é bom. O Senhor, Ele é bom, seu amor para sempre, eterno, o Senhor, Ele é bom, seu amor é para sempre, Adore a Jesus.
Comece a adorar Jesus. Abra sua boca e declare que Ele é eterno. É eterno. Aproxime-se de alguém. Vamos dar as mãos. Vamos orar uns pelos outros. Jesus está aqui, querido. O Espírito que gera a vida de Deus dentro de nós está aqui. O Espírito Santo de Deus que entra dentro de nós e nos transforma, nos regenera numa nova criatura está aqui nessa noite. Aquele que perdoa todos os pecados está aqui e tira toda a culpa. Aquele que nos faz mais humilhados e consagrados está aqui e se chama Jesus. Aquele que é digno de toda adoração está aqui. E nós queremos nesta noite, Jesus, abençoar a tua igreja, o teu povo, abençoar esses irmãos aqui, pessoas que vieram à frente. Oh Jesus, Jesus, tenha misericórdia, Jesus. Socorre esse filho, esta filha tua. Oh, ministra vida, ministra perdão, ministra alegria, ministra, oh, salvação, vida eterna, ministra paz que excede todo entendimento. Oh, Espírito Santo de Deus, enche-nos de Jesus Cristo, enche-nos deste Emanuel, Deus conosco. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Abençoe esta mulher, este homem, abençoe essa casa, abençoe este lar, Jesus, abençoe esse casamento, Jesus. Abençoe os projetos deste homem, abençoe os sonhos desta mulher. Oh Jesus Cristo, Tu és aquele que faz coisas que nós não podemos fazer. Tu és aquele que supera as nossas expectativas. Vai fazendo a Tua obra. Vai fazendo a obra de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, é a nossa oração nessa noite, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe o seu lar. Que você possa se encher cada dia mais. Nós possamos nos encher da presença gloriosa desse Jesus maravilhoso. Graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, consolação, comunhão, virtude do Espírito Santo, seja renovado sobre você, sobre a sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Não saia correndo. Tem alguns abraços bons aí. Lembre-se, domingo que vem o nosso culto é matutino, 10h45. Nos encontramos aqui para adorar o Senhor juntos.